Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e na aula dessa semana nós vamos resolver mais questões sobre lançamento horizontal e na outra aula sobre lançamento oblíquo, porque ele é um assunto um pouco complexo, já que ele envolve movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. É interessante a gente praticar um pouquinho mais. Então vamos lá. Nossa primeira questão diz que o João observa duas esferas idênticas lançadas horizontalmente por duas crianças de mesma altura. Interceptaram-se antes de tocarem no chão, como mostra a figura abaixo. Considerando que a resistência do ar é desprezível, João concluiu sobre o evento que... Bem, pessoal, aqui está claro que trata-se de um lançamento horizontal. Eles têm a mesma altura. Só que se você observar aqui o ponto aqui no meio, a gente observa que essa distância D aqui é maior do que essa outra distância D aqui. Ou seja, a criança 2 está mais perto do evento. Então ele lança algumas alternativas. A primeira, ele diz que a criança 1 arremessou a esfera um pouco antes do 2. E isso aqui está errado, porque se eles se tocaram, quer dizer que os eventos são simultâneos. Ou seja, tem que ter sido ao mesmo tempo. A alternativa 2 diz que a criança 2 imprimiu menor velocidade na esfera do que a criança 1. Correto, porque a distância da criança 2 ao ponto do encontro aqui é menor do que a da criança 1. Então, para eles atingirem antes de atingirem o chão, ou seja, deles ter sido simultâneo, quer dizer que a velocidade lançada pela criança 2 é menor que a lançada pela criança 1. E a alternativa 3 diz que a aceleração da esfera 1 é menor do que o da esfera 2. Está errado, porque as acelerações são iguais, que é a aceleração da gravidade. Então a única alternativa correta é a letra B. Então vamos para a questão 2. Um projétil é lançado com velocidade horizontal, então é lançamento horizontal, do topo de uma mesa que possui altura h. Desconsiderando a resistência do ar, assinale a alternativa que corresponde ao deslocamento horizontal e o modo da aceleração desse projétil, respectivamente, quando ele está na metade da altura da mesa. Cuidado com isso aqui, ó. Então ele quer saber o deslocamento horizontal quando ele estiver na metade da altura da mesa. Aí aqui vai trabalhar com a questão da queda livre. Comece sempre com a questão da queda livre para descobrir qual é o tempo. Só que esse tempo aqui, ele é pela metade, dividido por 2. Então a gente sabe que a fórmula da queda livre é gt ao quadrado sobre 2. Só que agora a gente bota dividido por 2, botar até que de outra cor para a gente identificar. Ó. A gente vai pegar aqui e dividir por 2. Por causa de quê? Por causa da questão que diz que é a metade da altura da mesa. Então esse 2 vai embora com esse 2. Então de modo que a altura vai ficar gt ao quadrado. Como eu quero descobrir o tempo, vamos isolar o tempo. Então tempo ao quadrado é igual a altura dividido por g. Consequentemente, o tempo, quando isso aqui passa o 2 está ao quadrado, passa para o outro lado raiz quadrada. Nós temos raiz quadrada de altura sobre g. Como na horizontal nós temos que movimento retilíneo uniforme, então nós temos que é a velocidade x vezes o tempo. Então, quem é a velocidade x? É a velocidade inicial, porque trata-se de um lançamento horizontal. E o tempo? O tempo é raiz quadrada de altura sobre g. Ele também pergunta qual é o modo da aceleração. A aceleração é o da gravidade. Portanto, é a alternativa A. Só essa aqui é uma questão que caiu no Enem, a segunda aplicação. Teve uma época que foi cancelada. É uma questãozinha do Enem. Vamos ver lá. Para um salto, usando modos, 2 paraquedistas
vão utilizar uma moto cada, sendo um deles possui massa 3 vezes maior. Então vai cair duas motos paraquedas, só que uma moto é 3 vezes mais pesada que a outra. Foram construídas duas pistas idênticas à beira de um precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente ao mesmo tempo, então lançamento horizontal. No instante que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? Então nós temos duas motos, uma moto tem 3 vezes mais massa do que a outra. Por que eles atingem ao mesmo tempo? Porque eles têm a mesma aceleração durante a queda, que é a aceleração da gravidade. Alternativa D. Muito fácil, né? Questão de Enem, viu? Vamos responder aqui uma última. Galileu, em seu livro Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, apresentou a independência dos movimentos para, entre outras coisas, refutar a imobilidade da Terra. Em um dos seus exemplos, ele descreve o seguinte: imagine um canhão na posição horizontal, ó, pessoal, lançamento horizontal, sobre uma torre, atirando paralelamente ao horizonte. Não importa se a carga da pólvora é grande ou pequena e o projeto cai a 100 metros ou a 500 metros. O tempo que os projetos levam para chegar no chão é o mesmo. Então, pessoal, é lançamento horizontal. Então, pessoal, Galileu mostrou que não importa qual é a velocidade que vai ser lançada aqui. Os objetos vão cair ao mesmo tempo, que vai depender apenas da altura por causa da força da gravidade. A diferença de você aumentar ou diminuir a velocidade x é porque ela pode ir um pouco mais longe. Mas o tempo de queda é o mesmo, certo? Esse é lançamento horizontal. Então vamos ver as assertivas. O texto apresenta uma ideia errada. Já começou dizendo que Galileu está errado, né? Pois a bala do canhão que percorre o maior trajeto permanece por mais tempo no ar. Está errado. Eles caem ao mesmo tempo. 2. O tempo de lançamento das duas balas do canhão são os mesmos, quando comparado ao tempo de queda de uma terceira bola, que é abandonada na boca do canhão até a base da torre. Ele está dizendo que se uma outra bolinha cair horizontalmente, se uma terceira bolinha cair verticalmente, o tempo também vai ser o mesmo. Correto, porque o que faz o corpo cair é a gravidade. Então você basta analisar a projeção na vertical. Então está correto. O texto não apresenta uma ideia correta, dizendo que Galileu está errado, ó, sobre o lançamento de projetos, pois quanto maior a carga, maior o tempo de queda. O tempo de queda não depende da massa do corpo, desprezando a resistência do ar. Então está errado. E o último, o movimento da bala do canhão pode ser dividido em dois movimentos independentes, um na vertical e o outro na horizontal. Corretíssimo. Nós vimos que na vertical é movimento retilíneo uniformemente variado e na horizontal é movimento retilíneo uniforme. Então as corretas é a 2 e a 4. É a letra B. Na próxima aula nós vamos resolver questões sobre lançamento oblíquo. Até mais.